Você já reparou que os gringos são muito menos viciados em internet que os brasileiros? Com certeza você já viu em algum ranking que os brasileiros, em qualquer rede social, são alguns dos mais engajados, os que passam mais horas na internet. E eu acho que tem alguns motivos para isso. Eu acabei de receber um comentário num post meu aqui no YouTube, que era justamente sobre largar o celular, e ele comentou assim, ó: eu tenho pensado nisso, é só que não encontro outras formas de entretenimento além do celular. Tenho meus livros e tenho uma televisão, mas é só isso? E a questão aqui no Brasil, que é diferente do que é nos países lá fora, e claro, quando eu estou falando dos países lá fora, eu estou falando basicamente dos países ricos, né? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, parte da Europa Ocidental, Austrália, né? E é o acesso justamente a outras opções de entretenimento, que aqui no Brasil muitas vezes a gente não tem. Aqui no Brasil, além das opções do celular, você tem a TV, que agora boa parte das pessoas usa uma Netflix da vida, ou até o próprio YouTube está substituindo muito a TV. Mas antigamente era basicamente futebol, novela, um jornal nacional ali, Silvio Santos, se a pessoa fosse religiosa, alguma coisa ali de missa, de culto, sei lá. Mas não tinha muita opção, né? E o celular nos dá muitas opções, ele dá aquele feed de notícias, aquele feed de vídeos infinito que não acaba nunca e que você pode continuar o resto da vida, se você quiser, vendo fotos, vendo vídeos. Isso é uma coisa. Outra coisa que tem para fazer aqui no Brasil, você pode ir num shopping, talvez, e é uma coisa que muitos brasileiros fazem bastante, porque é um lugar relativamente seguro. Tem ar-condicionado, que é uma coisa muito importante, porque aqui a gente sabe que é muito calor na maior parte do ano, na maior parte do país. É muito calor, às vezes também tem chuva, tem outras intempéries, então o shopping acaba sendo um lugar que as pessoas vão. Nos lugares que tem praia, a pessoa pode ir à praia. E às vezes um parque, alguma coisa assim. Mas em qualquer lugar público que a gente vai, a gente sempre tem um certo receio com a segurança. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, claro, mas querendo ou não, a gente tem um pouco de receio aqui no Brasil com a segurança. E é uma coisa até, esse ano eu fui para o Canadá e, cara, eu achei inacreditável o quanto que aquelas pessoas eram tranquilas, no sentido que um brasileiro nunca estaria 100% tranquilo, sabe? Tipo, o pessoal, assim, com o celular, assim, como se não fosse nada, deixava do lado ali o celular, o computador, como se não fosse nada, como se não tivesse um risco de alguém chegar e passar e pegar. E aqui no Brasil tem coisas que seriam impensáveis, né? Aqui a gente... Eu, pelo menos, eu sou muito paranoico com essas coisas. Assim, não deixo nada no carro para evitar que quebre um vidro e levem, sabe? E então, isso é um dos fatores também que faz com que a gente use mais a internet. Porque, afinal, em casa, geralmente, a gente está mais seguro do que na rua. Assim, é meio, uma coisa até meio óbvia. Então, os pais também, muitas vezes, incentivam que os filhos fiquem em casa, né? Porque tem essa sensação de mais segurança. Então, você deixar o seu filho em casa no videogame, na TV, no computador, no celular agora, pode ser, né? Pelo menos vai dar uma sensação de mais segurança para aquele pai. Lá fora, justamente porque, em média, tá? Eu sei que depende do lugar, depende... Infelizmente está mudando um pouco isso, mas, via de regra, é muito mais seguro do que aqui. E, além disso, as pessoas, em média também, têm mais dinheiro sobrando. Tem mais dinheiro que elas podem gastar num hobby, que elas podem gastar num esporte, que elas podem gastar para ir ao teatro, cinema, museu. Em média, as pessoas têm mais dinheiro sobrando para isso. Aqui no Brasil, em média, as pessoas não têm tanto dinheiro sobrando para gastar com esse tipo de entretenimento. Claro que tem entretenimentos mais baratos, claro que tem esportes mais baratos,
uma corrida mesmo, se você não for querer ter o treinozinho perfeito, e o grupinho de corrida, e o tênis de R$ 2.000, você pode fazer uma corrida com um tênis de R$ 200, que você comprou em 10 vezes na Black Friday. É algo muito mais acessível. Por exemplo, né? Ou mesmo jogar futebol, você só precisa de uma bola e, assim, quando a gente era criança, nem uma bola a gente precisava, né? Às vezes uma latinha amassada era o suficiente, né? Os golzinhos com chinelo ou botava o tênis de alguém, enfim. Então, tem essas opções de entretenimento. Mas, além de tudo, além da segurança, além de tudo, isso aqui é feito para te viciar. Ele é feito para dar uma descarga de dopamina gigantesca na sua cabeça. Ele é feito por gente muito inteligente, gente muito bem estudada, que sabe tudo de neurociência, que sabe tudo de todos aqueles buzzwords que você vai ver o pessoal falando, do foco e da ansiedade, blá blá blá. Vocês sabem muito bem o tipo de palavra que as pessoas usam. E não que isso não seja verdade para os gringos também, mas eles têm acesso a outras opções de entretenimento que não necessariamente o brasileiro médio vai ter. Então, por isso que o brasileiro médio muitas vezes fica mais vulnerável a isso. E não só isso também. Uma outra coisa que vale para muitos desses países é que simplesmente as pessoas trabalham menos. Ou elas trabalham em trabalhos que, em média, são menos cansativos também. Eles têm os problemas deles também, problemas mentais, não vamos entrar nessa seara agora. Mas eles acabam... Onde eu quero chegar com isso é que muitas vezes o momento que você está mais vulnerável para o ataque à sua atenção que o celular faz é justamente quando você está cansado. E eu senti isso comigo mesmo. Sabe, você provavelmente já sentiu isso também. Sabe aquele dia que você foi trabalhar ou que você foi para a faculdade, sei lá, e você chega em casa esgotado, que foi um dia cansativo, foi um dia que você chega exausto, assim, você não consegue. Você até gostaria, talvez, de ler um livro, mas você está tão cansado que a única coisa que você consegue fazer é deitar na cama. E eu faço isso às vezes, sabe? Às vezes eu tô tão mal, ou não necessariamente mal, né? Mas assim, você tá tão esgotado que você bota ali um vídeo no YouTube, por exemplo, você fica deitado, eu nem olho pra tela, eu só deixo ali o negócio tocando, sabe? Eu fico só ouvindo, assim. Um pouco para me distrair, um pouco pela ilusão de produtividade, mas, sabe, só deixo o negócio ali tocando, ou às vezes uma musiquinha, talvez, e ser ali meio, tipo, desse jeito, assim, meio mortão, né? Só ouvindo o negócio. Mas também é a mesma coisa que muita gente faz com a TV, com Netflix. Mas se você não está tão esgotado, se você tem uma rotina um pouco mais tranquila, ou mais dias de folga, ou um trabalho que talvez te esgote um pouco fisicamente, mas não tanto mentalmente, aí é mais fácil de você conseguir passar mais tempo fora da internet. Então, o brasileiro ele é viciado na internet por diversos fatores. Entre eles, a segurança, entre eles, esse cansaço de trabalhar muito e muitas vezes você já esgotou toda a sua força de vontade por aquele dia, então você acaba indo para a coisa mais fácil. Outra coisa que simplesmente é realmente muito viciante, é feito de uma forma que seja viciante, todas as redes sociais, todos os aplicativos de celular. Não precisa nem falar ainda dos outros problemas ainda, que o buraco é mais embaixo, né? Das coisas que fazem as pessoas perderem o dinheiro delas no celular. Não precisa nem entrar nesse mérito. Mas tem isso, tem a segurança, tem a falta de acesso a outras opções de entretenimento, a outros hobbies que às vezes precisem de um pouco mais de dinheiro, ou mesmo um pouco mais de tempo, que tem isso também. Às vezes o hobby pode até não ser tão caro, mas ele demanda um certo tempo. E então a pessoa não tendo energia, não tendo tempo, mesmo que o hobby não seja tão caro, às vezes ela não consegue fazer aquilo. E acho que basicamente são esses 3 fatores que fazem com que o brasileiro seja um dos mais viciados, um dos que mais não conseguem largar a porra do celular.
Se você ficou até aqui e você ainda não assistiu, talvez você goste da série Modo Avião, que foi quando eu fiquei com... Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse celularzinho aqui, por 60 dias. Eu fiquei com ele por 60 dias e fiz uma série de vídeos contando toda essa história. E eu vou deixar a playlist aqui para você poder assistir. Valeu, tamo junto, é nóis.